Olá para você que está vendo esse vídeo. Eu me chamo Thaís Regina Costa Santos, sou estudante do 6º semestre do curso de Letras EAD na Universidade Anhembi Morumbi. Por conta da pandemia do Covid-19, nesse semestre a faculdade precisou optar por atividades alternativas para que nós, alunos, pudéssemos cumprir nosso estágio, e eu optei pela opção de fazer esse vídeo. Nesse semestre, o meu estágio tem enfoque nos alunos do Ensino Fundamental 2, então o meu vídeo será com assuntos pertinentes à faixa etária do último ano. Então vamos à aula, espero que gostem do conteúdo. Eu optei por falar de literatura na intenção de mostrar o quanto esse assunto é pertinente no nosso cotidiano e é algo que se renova a cada dia, diferentemente do que se imagina ou até mesmo do que eu imaginava quando era estudante, porque eu costumava achar que apenas pessoas mais velhas se interessavam por literatura, que não tinha nada de pertinente para alguém da minha idade e que não seria algo aplicável no meu dia a dia. E acabou que, com o passar do tempo, a literatura não se afastou de mim, muito pelo contrário. Ela me ajudou a entender mais sobre a nossa cultura, sobre nossos antepassados e sobre como muitas coisas mudaram, porque tinham que mudar para estarmos onde estamos hoje e como muitas coisas ainda precisam mudar para sempre tentarmos ser melhores seres humanos. Vamos começar conceituando o assunto com as palavras de Marina Cabral para o site Brasil Escola. A literatura é a arte da palavra. Podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação e de interação social. Ela cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. A literatura está vinculada à sociedade em que se origina, assim como todo tipo de arte, pois o artista não consegue ser indiferente à realidade. A obra literária é resultado das relações dinâmicas entre escritor, público e sociedade, porque através de suas obras, o artista transmite seus sentimentos e ideias do mundo, levando seu leitor à reflexão e até mesmo a mudança de posição perante a realidade. Assim, a literatura auxilia no processo de transformação social. A literatura também pode assumir formas de crítica à realidade e de denúncia social, transformando-se em uma literatura engajada, servindo a uma causa político-ideológica. Podemos dizer que o texto literário conduz o leitor a mundos imaginários, causando prazer aos sentidos e à sensibilidade do homem. A literatura transformou-se em várias partes do mundo em disciplina escolar, dada sua importância para a língua e a cultura de um país, assim como para a formação de jovens leitores. Como foi mencionado na fala da Marina, a literatura também pode assumir formas de crítica à realidade por meio de uma denúncia social, fazendo dela uma literatura engajada. Aí é onde entra um assunto de total importância para a nossa sociedade, que é a representação do negro na literatura brasileira. Parafraseando a professora Luísa Prendino, também para o site Brasil Escola, a representação do negro na literatura brasileira reforça os estereótipos de descaso e desprezo que essa raça vem sofrendo desde o tempo da escravidão em suas obras, representando o negro de forma secundária como coadjuvante, ladrão ou vilão. Quase nunca se vê o negro como protagonista, e quando se vê, é em um ambiente pré-determinado para ele, como por exemplo em favelas ou na cadeia, ou sofrendo algum tipo de preconceito. De acordo com uma pesquisa nacional de 2015, pretos e pardos são 54% da população brasileira. Em meio a esse cenário de diversidade, predomina no senso comum a ideia de que exista a democracia racial, que enquadra o Brasil como um país não racista. Entretanto, os números da PNAD contínua de 2017 mostram outra realidade. Enquanto a média salarial dos negros é de R$ 1.570, a dos pardos é de R$ 1.606 e a da população branca chega a R$ 2.814. As diferenças absurdas não param por aí. No grupo de 1% mais rico da população brasileira, a porcentagem de negros e pardos era de apenas 17,8%. Esse contexto evidencia um abismo social na sociedade brasileira.
A abolição do trabalho escravo, há pouco mais de um século, não garantiu, como demonstram esses números, a inserção da população preta e parda como cidadã no território brasileiro, pelo menos não em comparação com a população branca. Entre os diversos fatores que contribuem para essa desigualdade racial, embasada na lógica da colonização, que sequestrou milhões de africanos para condená-los à escravidão em terras brasileiras, a literatura aparece como grande veiculadora de preconceitos, seja naturalizando estereótipos negativos vinculados ao negro, seja pela ausência de personagens negros como um todo. É o caso, por exemplo, do projeto nacionalista do romantismo indianista, que entende a genealogia brasileira como fruto do encontro racial entre europeus e indígenas, subtraindo a presença negra da população nacional. A professora ainda ressalta que o cenário da literatura contemporânea não é diferente. De acordo com uma pesquisa do Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea da Universidade de Brasília, 70% das obras publicadas por grandes editoras brasileiras entre os anos de 1965 e 2014 foram escritas por homens, dos quais 90% são brancos e pelo menos a metade deles é de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Os próprios personagens retratados aproximam-se da realidade desses autores. 60% das obras são protagonizadas por homens, sendo 80% deles brancos e 90% heterossexuais. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, entre 2004 e 2014, apenas 2,5% dos autores publicados não eram brancos e apenas 6,9% dos personagens retratados eram negros. Em apenas 4,5% das histórias, eles aparecem como protagonistas. Entre 1990 e 2014, as 5 principais ocupações dos personagens negros nas obras analisadas eram bandido, empregado, escravo, profissional do sexo e dona de casa. A professora também ressalta como eram os personagens negros na literatura canônica, onde o negro aparece muito mais como tema do que como voz autoral. A maioria das produções literárias brasileiras retrata personagens negras a partir de pontos de vista que evidenciam estereótipos da estética branca, dominante e eurocêntrica. Trata-se de uma produção literária escrita majoritariamente por autores brancos, em que o negro é objeto de uma literatura reafirmadora de estigmas raciais. A pesquisadora Miriam Mendes nos lembra que os estereótipos são a base ideológica da dominação do negro pelo branco. O professor e pesquisador Domício Proença Filho aponta alguns dos principais estereótipos, como por exemplo, o escravo nobre, onde o negro seria aquele que é fiel, submisso, que supera todas as humilhações e vence a crueldade dos senhores pelo branqueamento. É o caso da personagem protagonista de Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, publicada em 1872 e adaptado como novela de televisão pela Rede Globo em 1976 e pela Rede Record em 2004. Isaura é filha de mãe negra e pai português e tem a pele clara. Nós vamos ver e ler um trecho do romance em que Isaura conversa com Sinhá Malvina. Não gosto que a cantes não, Isaura, hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto, passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas de estigma de teus senhores. Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas, que eu conheço. És formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Mas, senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais do que uma simples escrava? Essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam, de que me servem? São trastes de luxo colocados na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Queixas-te de tua sorte, Isaura? Eu não, senhora. Apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar.
Esse diálogo reafirma o quanto a branquitude é superior em relação à herança africana. O negro vítima. Criado para exaltar o projeto abolicionista, aqui o negro é retratado também com a submissão servil, vítima de um sistema desumano. É o caso de diversos poemas de Castro Alves, como por exemplo A Cruz da Estrada, em que a morte aparece como a única chance de libertação do negro escravizado, ou no poema O Navio Negreiro, em que o poeta relembra os perversos anos do tráfico negreiro e menciona grandes nomes europeus, como Colombo e Andrada. Mas não há sequer uma menção à resistência negra, aos quilombos, a Zumbi ou Luísa Marim. Vamos conferir os versos finais do poema, A Cruz da Estrada de Castro Alves. Caminhoneiro, do escravo desgraçado, o sono agora mesmo começou. Não lhe toques no leito de noivado, há pouco a liberdade o desposou. Nesse estereótipo, podemos associar também o do escravo fiel e passivo, presente em diversas obras, como em Mãe Maria, conto infantil de Olavo Bilac, publicado nos livros Contos Pátrios de 1904, que diz: comprar e vender escravos era, naquele tempo, uma coisa natural. Ninguém perguntava ao negro comprado seu passado, como ninguém procurava saber de onde vinha a carne com que se alimentava ou a fazenda com que se vestia. De onde vinha a velha Maria quando logo depois do meu nascimento meu pai a comprou? Sei apenas que era africana e tinha talvez um passado terrível, porque quando a interrogavam a esse respeito, um grande terror lhe dilatava os olhos, e as suas negras mãos reluzentes e calejadas eram sacudidas de um tremor convulsivo. Conosco, a sua vida foi quase feliz. Aí podemos ver a naturalização da escravidão e do apagamento completo do passado da personagem, em que a africana oculta suas origens. A ausência da família coloca sob paternalismo branco, quase feliz. O negro infantilizado. Caracterizado como subalterno e serviçal, é o estereótipo que o coloca como incapaz, presente em obras como Demônio Familiar, de 1857, de José de Alencar, e O Cego, de 1849, de Joaquim Manuel de Macedo. Domínio Proença Filho associa ainda esse estereótipo à animalização de Bertoleza, personagem de O Curtiço, de 1900, de Aloysio Azevedo. Vamos ver um trecho. Bertoleza é que continuava na cepa torta, sempre a mesma crioula suja, sempre atrapalhada de serviço, sem domingo nem dia santo. Essa, em nada absolutamente, participava das novas regalias do amigo. Pelo contrário, à medida que ela galgava a posição social, a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João Romão subia e ela ficava cá embaixo, abandonada como uma cavalgadura de que já não precisamos para continuar a viagem. É o caso também de tia Anastácia, personagem de Monteiro Lobato, confinada à cozinha onde trabalha a serviço de uma família branca, apresentada como negra de estimação, que carregou Lúcia quando pequena, e que tem suas histórias frequentemente desqualificadas pelas outras personagens, como no trecho. Pois cá comigo, disse Emília, só aturo essas histórias como estudos da ignorância e burrice do povo. Prazer não sinto nenhum, não são engraçadas, não têm humorismo, parecem-me muito grosseiras e até bárbaras, coisa mesmo de negra beiçuda, como tia Anastácia. Não gosto e não gosto. Bem se vê que é preta e beiçuda, não tem a menor filosofia essa diaba. Sina é o seu nariz, sabe? Todos os viventes têm o mesmo direito à vida. E para mim, matar um carneirinho é crime ainda maior do que matar um homem. Facínora. Além de tida como ignorante, suas características físicas de negra, como a cor da pele e o tamanho da boca, são postas de forma ofensiva, como sinônimos de feiura e inferioridade. Por fim, veremos o negro animalizado, hipersexualizado e pervertido. Presente em Um Bom Crioulo, de 1885, de Adolfo Caminha, é o personagem negro que encarna a homossexualidade, tida à época como perversão.
É o caso também do romance A Carne, de 1888, obra de Júlio Ribeiro, que associa as liberações dos instintos sexuais da protagonista branca Lenina a promiscuidades com os escravos. Aparece também na figura de Rita Baiana, de O Cortiço, de 1900, e em diversas obras de Bernardo Guimarães, como Rosaura, Enjeitada, de 1883. Aqui veremos um trecho. Adelaide era, como o leitor já sabe, de uma beleza plástica e mais provocadora. O seio túrgido, sempre arfando em mórbida ondulação, parecia o ninho da ternura e dos prazeres. O olhar, a um tempo cheio de meiguice e de fogo, como que derramava fulgores divinos sobre toda a sua figura. As faces róseas, os lábios purpurinos eram como esses pomos vedados, que no paraíso seduziram os progenitores da humanidade e ocasionaram sua primeira culpa. E o porte dotado de elegância natural, como suas voluptuosas ondulações e meneios graciosos, pareciam estar cantando eternamente o hino de amor e de volúpia. As feições não muito corretas eram animadas por uma fisionomia de tão encantadora expressão que impunha a adoração, sem dar tempo à observação. A erotização e objetificação da mulher negra é um dos estereótipos mais comuns não só da literatura brasileira, como da representação das mulheres pretas de forma geral, desde Gregório de Matos, poeta seiscentista, até a recém-extinta personagem da Globeleza, vinheta que ficou 26 anos no ar pela Rede Globo, mostrando sempre uma mulher negra nua como ícone do carnaval. Vamos comparar agora dois trechos de poemas de Gregório de Matos. O primeiro, um dentre os muitos dedicados a Dona Ângela de Souza Paredes, donzela branca. O segundo, a Gelu, a rainha das mulatas. Anjo no nome, angélica na cara, isso é ser flor, e anjo juntamente. Ser angélica flor, e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara? E como anjos sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Comparada a um ser angelical, as flores, a um amuleto contra o mal, Dona Angélica é o retrato da beleza e das virtudes. Com relação a Gelu, vamos ver o que diz o mesmo poeta. Gelu, vós sois rainha das mulatas, e sobretudo vós sois rainhas das... Aí vem um palavrão. Tendes o mando sobre as dissolutas que moram nas quitandas dessas gatas. Mas, sendo em vós mulata, tão airosa, tão linda, tão galharda e folgosa, tendes um mal, que sois muito cagarrosa, pois perante a mais ínclita persona, desenrolando a tripa revoltosa, o que branca ganhais, perdeis cagona. Bom, longe da idealização espiritualizada do amor platônico inspirado pela branca Dona Ângela, Gelu é facilmente transfigurada em gata, uma figura animalesca, em mulher prostituída, ao contrário do retrato angelical da primeira. Além de erotizada, objetificada, tomada como impura, resta a Gelu ainda a comparação de sua beleza a um cenário sórdido, fétido. São muitas as produções que perpetuam esse estereótipo erotizado da mulher negra. É o caso das Mulatas, de Jorge Amado, com especial destaque para Gabriela, protagonista de Gabriela Cravo e Canela, de 1958. Descrita com sensualidade e beleza que enlouquecem os homens e como uma mulher que se entrega à paixão, mas não à continuidade de um envolvimento afetivo ou amoroso. Atacou uma melodia do sertão. Estava com um nó na garganta, aflito o coração. A moça começou a cantar em surdina, a noite ia alta, a fogueira morria em brasas, quando ela deitou-se junto dele, como se nada fora. Tão escura, quase não se viam. Desde aquela noite milagrosa, Clemente vivia no terror de perdê-la. Pensara a princípio que, tendo acontecido, ela já não largaria. Iria correr sua sorte nas matas dessa terra do cacau. Mas logo se desiludiu. Era de natural risonha e brincalhona. Trocava graças até com o negro Fagundes. Distribuía sorrisos e obtinha de todos o que quisesse.
Mas quando a noite chegava, após ter cuidado do tio, vinha para o canto distante, onde ele ia meter-se e deitava-se a seu lado, como se para outra coisa não houvesse vivido o dia inteiro. Se entregava toda, abandonada às mãos dele, morrendo em suspiros, gemendo e rindo. Luiz Fernando França, em sua dissertação de mestrado, elenca, a partir das análises de Roger Bastide, mais de 20 estereótipos associados aos negros na produção literária brasileira. Entre eles, destacam-se também os do malandro, do bêbado ou cheio de vícios, do feiticeiro ou macumbeiro, do maldoso e etc. Ele diz o seguinte: alguns exemplos. Quem não se lembra dos versos de Manuel Bandeira? Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor? Ou da mulata assanhada, que nunca é mulher diurna, só noturna, nunca é respeito, só carne, nunca é família ou trabalho, só prazer? E bem conhecemos o complemento masculino dessa fantasia branca, o mulato malandro chegado à festa e aos vícios muitos, fator de degeneração e de desequilíbrio social. Estes e tantos outros fantasmas emergem de nosso passado escravista para ainda hoje habitarem o imaginário social brasileiro, onde fazem companhia a figurações como a do bom senhor ou do bom patrão, do escravo contente ou do seu oposto, o marginal sanguinário e psicopata, naturalmente voltado para o crime. Estas e tantas outras deturpações da identidade afro-brasileira inscrevem-se em nossas letras, tanto quanto no filme, na TV ou nos programas popularescos que se espalham pelas ondas de rádio. São estereótipos sociais largamente difundidos e assumidos, inclusive entre suas vítimas. Estereótipos que funcionam como poderosos elementos de manutenção da desigualdade. Para encerrarmos essa parte do assunto, falaremos sobre a literatura negra, aquela que é escrita por negros, também sobre a perspectiva da professora Luísa. Ela diz que foi principalmente a partir da década de 1960, com o fortalecimento dos movimentos sociais organizados por negros e negras, que esse cenário começou a mudar. Em busca de romper com esse monte de preconceitos e estereótipos veiculado pela literatura canônica brasileira, que frequentemente diminui ou apaga personagens negros, autores e autoras negros e negras passaram a publicar suas obras como instrumento de subjetivação e determinação cultural. Figuras como Luiz Gama, advogado e poeta romântico abolicionista do século XIX, ou Maria Firmina dos Reis, primeira autora mulher a escrever um romance abolicionista no Brasil, são frequentemente relegados ao esquecimento pelo cânone literário brasileiro, mas retomados como precursores do movimento pela literatura negra. Conceição Evaristo, por exemplo, tem a maioria de suas obras protagonizadas por mulheres negras, e é a partir das suas vivências e de sua interioridade que se constroem os versos e tramas de sua obra. Solano Trindade reivindica a negritude e o fenótipo negro como orgulho e presença. Ana Maria Gonçalves retoma o tema da negra escravizada como sujeito consciente e revolucionário, relembrando levantes e resistências reais da história brasileira. Jarry Arraes, principalmente fazendo uso do cordel, também dá destaque às guerreiras quilombolas. São inúmeros autores e autoras engajados em retomar o ponto de vista do negro, desconsiderado continuamente pela literatura brasileira. Isso envolve um resgate da ancestralidade e da identidade negras, bem como a denúncia das opressões, como por exemplo o poema Marinha Amanhã, que diz: ouve-se nos cantos a conspiração, vozes baixas sussurram frases precisas, escorre nos becos a lâmina das adagas, multidão tropeça nas pedras, revolta, a revoada de pássaros, sussurro, sussurro, é amanhã, Maim falou, é amanhã. A cidade toda se prepara, malês, bantus, gegês, nagôs, vestes coloridas resguardam esperanças, aguardam a luta. Arma-se a grande derrubada branca, a luta é tramada na língua dos orixás. É amanhã, sussurram, malês, bantus, gegês, nagôs, é amanhã, Luísa Maim falou. E também no poema chamado Futuro, que diz:
Que África está estampada nas pupilas da avó negra que dança congada? Quantos zumbis vão surgir na poesia da periferia maltratada? É Nzinga que dança e ocupa o abraço da menina de tranças? Que orixá olha por esse menino que ama jogar bola? Um sopro ancestral de tambores e vozes nos protege do mal. O moderno, novo, deságua no rio tradicional. Não há povo sem história, sem memória coletiva, e é na pele que essa memória continua viva. A professora encerra dizendo que essa produção literária ainda encontra desafios em ser incorporada ao cânone e é continuamente relegada à marginalidade. Assim, há uma dificuldade cabal em desfazer esses estereótipos e vincular uma literatura comprometida com a representação da população brasileira como um todo. A relação entre literatura e realidade é evidente quando pesquisas como as da UNB revelam que o perfil do escritor brasileiro permanece o mesmo desde 1965, mantendo o privilégio de publicações das grandes casas editoriais a homens brancos. Continuando com o trabalho, agora vou mostrar, a título de curiosidade, algumas palavras ou expressões presentes em nosso vocabulário e que usamos em nosso dia a dia que reforçam a ideia de que o negro é inferior. Cor de pele. Aquele lápis de tom rosado que nos leva a pensar que existe apenas um tom que demonstra a cor que a pele deve ter. Doméstica ou empregada doméstica. Como negros eram tratados como animais, os que podiam entrar na casa grande precisavam ser domesticados para estarem perto dos brancos, então doméstica deriva de domesticado. Ter um pé na cozinha. Expressão ofensiva para se referir a mulheres negras que na época da escravidão só podiam estar na cozinha da casa grande. Moreno. Chamar um negro de moreno é ofensivo, pois é uma tentativa de embranqueamento do negro e tornar o termo menos incômodo, por assim dizer. Denegrir. Termo pejorativo que demonstra que tornar algo negro é ruim. Esses são apenas alguns exemplos, dentre muitos outros muito comuns de serem usados. Partindo para outro tópico, uma das formas de expressão literária é através do cinema, pois o cinema é uma forma de arte e arte é literatura também. Como foi mencionado anteriormente, o negro não costuma ter papel de destaque, a não ser que seja em situações de estereótipos, onde normalmente se encontra o negro ou sofrendo algum tipo de racismo. Muitos filmes podem ser citados, mas vou colocar apenas dois que, apesar dos estereótipos, trazem uma mensagem interessante. O primeiro deles é o filme Ao Mestre com Carinho. Vamos ver um trecho. Sidney Poitier, in a role worthy of his Academy Award-winning talents, as the teacher who joins battle with the wildest set of rebels London ever produced. Whatever's the matter? Those kids are devils incarnate, huh? I've tried everything. Everything, but nothing I tried. Kids. Kids. That's it. So sorry. It slipped. Christian Roberts as Denham. You could have broke my hands. Judy Geeson as Pamela. Don't worry about your desk, sir. I'll tidy it for you every day. That won't be necessary. That's perfectly all right. A woman's work is never done. Susie Kendall as the young teacher. I think he fancies her. I know you do. Pamela Dare has quite a crush on you. Women say the damnedest things. I think he's nice. And introducing Lulu, one of England's favorite pop singers. Look at me. I am a lady, I am. Now in her first film as one of the bright, hip youngsters. And sharing the musical spotlight, Britain's top big beat group, the Mindbenders. It's hard not to think about you, to keep you off my mind. To Sir with Love is a special kind of motion picture, striking at the heart of what it means to be young. Emotionally, brilliantly, and provocatively portrayed. What are we going to talk about, sir? About life, survival, love, death, sex,
Marriage. A página Portal da Educação descreve o filme da seguinte maneira: Ao Mestre com Carinho é um drama vivido por um professor negro em uma escola em um bairro de Londres. O professor, tomado de coragem, decide enfrentar uma classe indisciplinada de alunos adolescentes, disposto a transformá-los em futuros homens e mulheres de bem. O filme traz reflexões sobre alguns problemas sociais, raciais e outros próprios da fase insegura e muitas vezes angustiosa da adolescência. Também apresenta várias mensagens positivas em relação a tudo isso, como, por exemplo, que é preciso se relacionar de igual para igual com os alunos, procurando conhecer o motivo de suas atitudes antes mesmo de criticá-las, pois mesmo sendo adolescentes, eles enfrentam problemas, e esses problemas precisam ser resolvidos. O personagem principal é um engenheiro negro, que ao estar desempregado, decide aceitar uma proposta de ser professor. A turma é de adolescentes que cursam o último ano e que não querem nada com a vida, são extremamente indisciplinados. Logo de início, ele percebe que a missão a desempenhar não vai ser fácil. Porém, acostumado já com as hostilidades, principalmente por ser negro, enfrenta o desafio. Mesmo com seus colegas professores não acreditando na possibilidade de qualquer êxito em seu trabalho como professor. O que realmente faz diferença no método de ensino do professor é quando ele percebe que eles estarão deixando a escola e enfrentando o mundo que os aguarda, batalhando por uma vaga no mercado de trabalho com todas as responsabilidades exigidas pela vida adulta. Desde então, o conteúdo das aulas passa a ser uma conversa franca entre professor e alunos sobre os mais diversos temas, como, por exemplo, a vida, sobrevivência, amor, morte, sexo, casamento. Eles vão ter que se submeter a certas formalidades que fazem parte do mundo competitivo que os aguarda, desde a forma de se tratarem entre si, com respeito, ao modo de se vestirem. A estratégia adotada pelo professor dá certo, e em pouco tempo ele se torna o grande líder da classe. Ao final do ano letivo, ele percebe um comunicado que o confirma no cargo de engenheiro assistente de uma fábrica de rádios no interior. Entretanto, após receber uma calorosa e carinhosa homenagem de seus alunos, tem dificuldades em se decidir se aceita o novo emprego ou se continua lecionando na escola. Vale a pena assistir. Outro filme que vou citar é Um Sonho Possível, que conta a história real do jogador de futebol americano Michael Oher. Vamos ver o trailer. I'm not cutting, I'm just asking. Let me tell you something, all right? We have been sitting around here for over an hour, and when I look around, all I see are people shooting the bull and drinking coffee. How can I help you? Oh, he was first. No, you go ahead. I think I want to hear this. Me too. You're right. Excuse me? You're right? How'd those words taste coming out of your mouth? Like vinegar. Who is that, SJ? Big Mike. He goes to high school here. What is he wearing? It's below freezing. Do you have any place to stay tonight? Don't you dare lie to me. Was this a bad idea? What's the big deal? It's just for one night. It is just for one night, right, Leanne? Tell me just one thing I should know about you. I don't like to be called Big Mike. Leanne, is this another one of your charities? I need to find out more about his past. He's been enrolled in 7 different institutions. His grade point average begins with 0. He needs to do better in school. I'd love to work with him. This is mine? Yes, sir. Never had one before. What, a room to yourself? A bed. Michael's grades have improved enough that he can go out for spring football. How's he doing? Haven't quite gotten the hang of it yet. It's all real nice what you're doing, but don't be surprised if one day you wake up and he gone. I heard you got you a new mama now. She fine, too. Michael was here. Tell him to sleep with one eye open. You threatened my son. You threatened me. Sandra Bullock. We're in the middle of practice, Leanne. You can thank me later. This team is your family, Michael. You have to protect them. Tony here's your quarterback. You protect his blind side. When you look at him, you think of me. Yes, ma'am. SJ, you're going to want to get this. My
Mike's the best left tackle I've seen in years. You're changing that boy's life. No, he's changing mine. Sonho possível. I said you could thank me later. It's later, Bert. A página na internet Entreter-se explica o filme da seguinte forma. Um sonho possível se inicia com o encontro entre Leigh-Anne e Michael Oher. Ele era um jovem sem direção, que não tinha uma boa frequência escolar, filho de uma mãe viciada, à margem da sociedade. Mas apesar de tudo isso, ele era um jovem de bom coração. Mas em uma noite chuvosa, sua vida muda. Ao encontrá-lo desamparado, Leigh o leva para casa e inicia o processo para ter a guarda do rapaz. Claro, há pequenos empecilhos no caminho. Ele é um jovem afrodescendente e morador de rua, sendo adotado por uma família branca e rica. Leigh não enxerga isso como empecilhos, só oportunidades para que seu novo filho se desenvolva. Sendo assim, ele inicia os estudos em colégio conceituado e mais tarde começa a jogar futebol americano. Pelo seu porte grande, muitas pessoas questionam maldosamente se a atitude de Leigh não foi apenas para ter uma provável futura estrela no time de futebol, ao qual ela dava apoio. Mas no decorrer do filme, vemos que o apreço e logo o amor que se desenvolve entre eles é verdadeiro. Assim, uma jovem alma é salva de um possível destino cruel e escala os degraus até se tornar um consagrado jogador de futebol americano. Como um adicional, eu vou citar uma série de TV bastante atual que retrata o negro em uma realidade social diferente. O sitcom Blackish conta sobre a vida do bem-sucedido vice-presidente de uma conta de uma grande empresa de marketing, Andre Johnson, e sua esposa, a também muito bem-sucedida como médica anestesista, Rainbow Johnson. Após muito trabalho, eles conseguem atingir o auge de suas carreiras e levar sua família para morar em uma vizinhança onde eles são a única família negra. A série é muito interessante, pois retrata de forma atual e cômica sobre o racismo estrutural e como devemos lidar com ele entre erros e acertos. Vamos conferir um trecho. Tryouts are today. I want to be ready. Lock down that point guard spot. There's no point guards in field hockey, Dad. Field hockey? My name is Andre Johnson. I have a great career, a spectacular house, and a loving family I'm surrounded by every day. Hey, Pops. Son, can I just please get a little coffee in me before you start this morning? But as a black man with all this success, sometimes I feel like an oddity. If you look to your left, you'll see the mythical and majestic Black family. Lately, I feel in order to make it, we've all dropped a little of our culture. What's up, Andy? Sup? Andy? That's not even close to Andre. I think it says I'm edgy but approachable. I think it says I hate my father and I play field hockey. You think I'm overreacting, babe? Why would I think you would overreact? Maybe you're right, babe. I love you. I love you too. No. Dad, I want to have a bar mitzvah. And I'll get a Hebrew name. I'm going to go with either Shlomo or Shmuel. We're doing a bang-up job over here. Listen up. I'm going to need my family to be black. Not black-ish. Daddy's scaring me. Why don't we take a black break and go get some white yogurt? Hey, hold on. Slow your roll, you two. Junior, when you turn 13, I'm throwing you an African rites of passage ceremony. Stand right there and experience your roots. You better off watching Roots. Uh-oh. It's not that big of a deal. All this coming from a mixed woman who technically isn't even really black? If I'm not really black, then could somebody please tell my hair and my ass? This is what you always wanted. To successfully raise our family in a better situation than we had. I really screwed this up, didn't I? Screwing things up's just another part of what it means to be a father. It's how you learn to fix things. If that boy wants a bar mitzvah, I'm gonna throw that boy a bar mitzvah. Ladies and gentlemen, Andre Jr.'s hip-hop bro mitzvah. Be damned if I'm calling him Andy, though. From executive producers Anthony Anderson and Lawrence Fishburne, Black-ish. Oh my God. It's important for you to hold on to your culture. Honestly, the only thing I'm really trying to hold on to right now is my first boob. You can't be mad at him for that.
Outra forma literária, mas onde o negro tem um destaque maior em relação às outras, é a música. Por meio dela, muitos podem se expressar e se fazer ouvir por conta da grande influência que a música tem sobre as pessoas. Como cantora de grande destaque, eu vou colocar a Beyoncé, que nos últimos tempos está engajada no empoderamento da mulher negra. Uma música que serve como um ótimo exemplo é a Brown Skin Girl, onde ela fala da beleza da mulher negra. Vamos assistir ao clipe da música. Brown skin girl, your skin just like pearls, best thing in the world. Never trade you for anybody else. And brown skin girl, your skin just like pearls, the best thing in the world. I never trade you for anybody else. Singing. Says she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never dreamed forever be nobody wifey. Yeah. She wanna mean a pretty but your heart is a miss. Play you like a villain cause she caught in a way. Tonight I am walking away. 9 to 5 mine and I grind, yeah. Tonight I might fall in love, depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world. I never trade you for anybody else. A brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in all the world. I never trade you for anybody else. Pose like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Drip broke the levee when my Kelly's rolling. I think tonight she might braid her braids. Melanin too dark to throw her shade. She minds her business and winds her waist. Go like 24K. Okay. Tonight I might fall in love, depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world. I never tried you for anybody else. A brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing about the world. I never tried you for anybody else. Oh, have you looked in the mirror lately? Wish you could trade eyes with me. Cause there's complexities in complexion, but your skin is glow like diamonds. Dig me like the earth, you be giving back to everything alive, baby, know your worth. I love everything about you, from your nappy curls to every single curve, your body natural. Same skin that was broken, be the same skin taking over. Most things out of focus view, but when you're in the room, they notice you. Cause you're beautiful. Yeah, you're beautiful. Gon' fall in love with you in all of your glory. Your skin is not only dark, it shines and it tells your story. Keep dancing, they can't control you. They watching, they all adore you. If ever you are in doubt, remember what mama told you. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the wall. Trade you for anybody else. Say brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing about the world. I never trade you for anybody else. Say skin girl, your skin just like pearls. Best thing in the world. I never trade you for anybody else. Singing. Chegamos aqui ao final desse trabalho e a conclusão que devemos chegar é que a literatura de cada lugar é a sua herança cultural, um dos bens mais preciosos que se possui, mas ela precisa sempre estar em melhoria, principalmente nos pontos citados aqui. Que nós saibamos respeitar as diferenças e assim aprender com elas.
Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo e até uma próxima.